Os. Boa tarde. Estou me ajeitando aqui ainda. Hoje a gente vai falar aí, gente. Eu ainda não criei o modo, de repente, de trazer, né? Com uma antecedência, quer dizer, criar o modo eu já até criei, né? Não criei, quer dizer, existe um modo, né? De você antecipar o tema, né? Mas como eu tenho me atrasado, né? Ronaldo, seja bem-vindo. Como eu tenho, de um modo geral, me enrolado um pouquinho aqui para esquematizar, né, as lives, eu não estou conseguindo colocar com antecedência, né? Então, hoje, por exemplo, eu botei muito na bucha o tema, né? Então, o tema de hoje aí, Ronaldo, é a expectativa que a gente cria, né, na gente com relação à admiração que a gente tem nos nossos ídolos, na arte marcial que a gente pratica, né? É muito, como é que eu vou lhe dizer? É muito frustrante você esperar atingir um nível técnico, né, e de conhecimento em determinada arte marcial, no nosso caso o Karatê do Shotokan, em outros casos, né, outras artes, o cara gosta ali, né, do determinado mestre, ele quer chegar àquele nível de entendimento, de conhecimento daquele mestre, e o cara às vezes chega até perto, mas não fica igual, fica muito bom e ele não fica satisfeito, ou ele fica bastante diferente, mas tem a qualidade dele, né? Então, o quanto isso frustra o indivíduo, não é, Ronaldo? De um modo geral, né? O quanto a gente vê aí essa possibilidade de você se descobrir, né? Que é a base desse trabalho aqui é isso, é a autoexpressão dentro da prática do Karatê do Shotokan-ryu. E o cara não se frustrar, né? Cada um tem uma idade, cada um tem um tempo de prática, cada um tem um biotipo diferente, cada um tem um tipo de explosão muscular diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma boa explosão muscular, né? Inclusive, me baseando nela, que eu me machuquei aqui na perna, né? Porque eu não tinha aquecido no dia, eu dei uma vacilada, paguei caro, né? Ryukyu, seja bem-vindo aí. Então, eu, por exemplo, tenho uma explosão, né, uma rapidez, eu tenho ossos finos, não tenho músculo largão, não tenho muita massa muscular e tal. Então, para mim é fácil ser rápido, né, aplicar a técnica e voltar. Pum, 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 né? Para mim é fácil, dá para fazer. Pum, 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 né? Agora, o cara que é pesadão, ele às vezes não tem a mesma facilidade, nem com pessoa que tem mais força que eu, né? Se ele tem mais força que eu, pô, de repente uma de shake pegue dele em mim vai me derrubar. Então eu não posso querer ficar batendo de frente ali com um cara desse, entendeu? Não posso querer defender tudo, né? Não dá, eu tenho que sair, eu tenho que usar o Tai Sabaki e tudo. Ou seja, em qualquer situação, curta, média, longa. Obrigado, Yukio, muito obrigado aí. Eu dei uma distensão aqui, obtive uma distensão safada aqui, na parte de trás da coxa, próximo ao joelho, naquele tendãozinho. Aquele tendão que tem aqui. Eu acabei dando uma treinada, tipo assim, nas coxas no dia, e nem aqueci. Falei, cara, vou fazer uma movimentaçãozinha aqui e tal, e não aqueci. Aí eu paguei. Lucas, seja bem-vindo aí. Muito obrigado por esses corações que estão subindo, porque os coraçõezinhos aí, eles auxiliam, né? Quem está fazendo a live, isso traz uma boa resposta, né, para o Instagram. Alex, Sérgio, sejam bem-vindos, boa tarde, muito obrigado pela presença de cada um aí nessa conversa, né? Hoje eu estou falando aqui, né? O Ronaldo foi o primeiro a chegar aí. Eu estou falando a respeito, assim, da expectativa que a gente cria, né? A gente gosta muito de determinado mestre, eu particularmente gosto do Kanazawa, do Asai, do filho do Kanazawa, do Sensei André Bertel, né? Ambos alunos né? Cada um, no caso, o Nobuai, que é obviamente aluno do Kanazawa, que é filho dele, e o Bertel do Asai, né? Então, acho que são ótimas referências, né? Mas eu tenho que ter a cabeça no lugar. Sensei Jolielson, seja bem-vindo aí.
eu tenho que ter a cabeça no lugar e saber, olha, eu tenho uma boa explosão muscular, dá para chegar a determinado nível de compreensão aqui e ali e tal, mas eu sou eu, ele é ele. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aí de exemplo o André Bertel. O André Bertel pratica desde os 5 anos de idade karatê. Eu começo a ir realmente para a rua, porque desde criancinha também, né? Disso aí, até menos, eu tinha uma determinada convivência com arte marcial, mas era descompromissadamente. Eu via meu pai praticar o tai chi, né? Alguns elementos de tai chi, alguma coisa de kung fu, tal. Mas era sem compromisso, não havia uma prática nossa constante, não houve nisso, né? Não vou romancear essa história, não, assim também não. Mas era comum ver, né? Essa coisa da aplicação chinesa, das artes chinesas e tudo. Com ele, primeiro eu conheço as aplicações de Ipponken, Nakada Kaken, Hiraken, ao modo do Kung Fu, né? Que é uma coisa mais diferente, né? Não é como no Karatê, né? É diferente, quer dizer, a aplicação é até a mesma parte do corpo, né? Que vai ser usada no Karatê é que usam no Kung Fu. Mas é diferente, a abordagem, né? Muita coisa de você bate aqui o Washide, você bate embaixo, né? É diferente, mas essas técnicas eu conheci lá, né? Aquela coisa, ó, bate aqui, bate ali, papapá. Quando eu fui pro Karatê eu já tinha essa, né? Fui pro Taekwondo, Karatê, aquela minha busca que vocês sabem que eu fiz, eu já tinha uma perspectivazinha assim, um panorama, né? Mas eu começo essa busca mesmo ali para os 11, 12 anos. Né? Diferente do André Bertel, que começa a prática do karatê séria na vida dele, quer dizer, matriculado numa escola, num dojo, aos 5 anos de idade. Então, como? Como? Se eu começo, tá, gente, a prática marcial aos 11, tudo bem. 5 para 11, né? Tem uma diferença boa aí, mas tá, começou, tá. Só que eu não comecei na prática do karatê com 11 anos. Né? Só no Taekwondo eu convivo ali uns 15 anos. Ele entre faz, para, treina um bom tempo, para, fica um bom tempo parado, volta, tá? Então eu começo a estudar com o meu sensei, o Sensei Kung, aos 28 anos. Muita água já tinha rolado, então eu não posso querer atingir o nível técnico de um grande mestre, como o Sensei Bertel, por exemplo, né? E querer ser uma cópia dele, querer ser uma cópia do mestre dele, que foi o Sensei Asai, né? Querer ser uma cópia do Nobuaki, uma cópia do Kanazawa, né? Então, eu tenho que descobrir o que eu tenho de bom. O que essa minha caminhada me trouxe, né? O que a caminhada deles vai me acrescentar no meu caminho, né? Vai acrescentar de um modo assim, tipo, cara, isso aí é legal. Dá para treinar e atingir isso. Esse aqui tem isso de bom. Dá para treinar e captar isso. Meu corpo consegue, né, captar isso. É isso que eu estou querendo dizer. Porque se você foca num ídolo, você se frustra. Porque muitas vezes ele é ele, nós somos nós. Né? O próprio Royce Gracie mesmo chegou e falou, olha, o indivíduo chega para mim e fala, pô, quero aprender a lutar com você. Ele falou, eu posso te ensinar o jiu-jitsu. Mas eu não posso ensinar como eu luto, porque você é você. Quer dizer, até, né, um dos Gracie lá, que eles são tão cabeça dura com aquilo, eles já chegaram a essa concepção de cada um é um, como lutadores profissionais que são, né? O Sérgio está dizendo aqui, Paulo Us, seja bem-vindo, João Us. O Sérgio está dizendo aqui, os únicos mestres que eu conheço são o Mabuni e o Funakoshi. Você recomenda alguma biografia para conhecer outros? Ah, tem, né, ô Sérgio? Depois eu vejo isso pra você, que eu tô tendo que ler muita coisa aqui. Mas tem muita coisa boa. Vê esse que eu tô falando, o André Bertel ainda é atual, o Kanazawa morreu também, o Asai também morreu, mas são excelentes mestres, são, sabe, referências assim de Japão, né, de karatê japonês. O Ronaldo disse aqui, Ronaldo foi o primeiro a chegar hoje. Gosto muito desses sensei aí que o senhor mencionou. Mas o meu sensei, o sensei Kazuo, apesar de estar longe dele, também coloco no meu patamar desses outros mestres, no mesmo patamar, né? Desses outros mestres, por tudo que aprendi com ele.
o Ronaldo, você está tocando um assunto que é interessante, que às vezes esses mestres que eu estou citando, eles são mais virtuosos, mas não necessariamente que os mestres que a gente tem aqui, sejam eles brasileiros ou japoneses, não tenham muito para nos inspirar, né? A primeira inspiração que a gente tem é sempre o nosso professor, obviamente. Através dele a gente conhece os grandes, né? Então eu acho que você está certo, você está se inspirando no seu professor, né? Entendeu? Então, você deu a dica aí, né? Isso, João. Hirokazu Kanazawa. Vê depois também o Tetsuhiko Asai. Escreve para ele aí, João, por favor. Pro Sérgio. Tetsuhiko Asai, né? É um grande mestre. O próprio André Bertel, né? Para ele conhecer mais. Fuça lá, fuça lá. Se eu não me engano, o André Bertel é da Nova Zelândia. O cara é muito bom. Foi, assim, um dos... Basicamente, quase que o único discípulo do Sensei Asai mesmo, né? O cara aprendeu o programa, né? Então eu acho isso assim, a gente tem que ter realmente as inspirações, né? Mas o Masao Kagawa, o Sensei Joriel, se ele foi aluno, ele está perguntando de quem ele foi aluno, né? Ele foi aluno do Nakayama mesmo, daquela leva ali. Só que ele é bem mais moderno, digamos assim, ele veio bem depois dos outros, né? Os mais antigos seriam Nakayama, Nishiyama, Egami, que depois foi para Shotokai, né? Fundou a Shotokai lá. É, tem mais, tá, gente? O Tai de Casa é muito antigo. Depois vem ali aquela leva ali do Hirokazu Kanazawa, que eu gosto, Tetsuhiko Asai. São antiquíssimos também, tiveram ali contato com o Sensei Funakoshi, né? Porque, assim, todos esses que eu estou citando tiveram contato com o Funakoshi, tá? Mas depois que falece Funakoshi, quem conduz é o Nakayama, né? Bota aí o Tetsuhiko Asai, João, para ele conhecer. O cara é um monstro. É professor do André Bertel, que você já passou. Vai anotando aí, Sérgio, que vale a pena. Os caras são monstros aí e são grandes inspirações, né? Depois a gente dá dicas aí de grandes mestres do Goju Ryu. São várias as linhagens, grandes vários mestres. Vale a pena, a gente vai passando aí, né? Brasileiro tem o Benedito Nelson, que foi professor do meu professor, tá, o Sérgio? Trouxe até uns livrinhos dele aqui para mostrar para vocês. Ver se o Sensei Fernando vai vir aí, que ele queria ver. Foram 2 livros experimentais, né? Inclusive, gente, isso acontece, tá? Essa coisa aí de visão aberta, inspirações mil, isso acontece. E algumas pessoas, né, têm uma determinada rejeição. Como alguns já sabem que eu já contei essas historinhas aqui, o Sensei Benedito, ele teve acesso ao karatê, né? Primeiro algo de Narratê, com um sensei lá de Okinawa mesmo, que foi morar em São Paulo. Posteriormente chegou o sensei Shikan Nakamine, né, que tinha um Goju Ryu, ele aprendeu Goju Ryu, mas tinha um karatê ali, umas técnicas de família. Então ele basicamente tinha um Goju Ryu próprio, né? O mesmo processo que o Sensei Flávio fala que aconteceu com o Sensei Nagashima, né? Que havia estudado algo de Aikijujutsu no Japão, mas era formado em judô de modo completo, judô com jiu-jitsu, aquela coisa, né? O chão do jiu-jitsu que a gente conhece, o judô em pé, aquilo tudo. E ele funda então o Nagashima Ryu, quer dizer, ele praticava o que ele chamava de Nagashima Ryu, até, né, Aikijujutsu, até que quando ele falece, os alunos se organizam e fundam ali aquela coisa. É uma expressão própria dele, uma versão própria ali dos elementos de Aikijujutsu e tal. E assim vai. Então aconteceu isso com o Shikan Nakamine. Ele tinha um karatê muito, né, próprio, né, um Goju Ryu muito próprio. Então existem elementos diferentes na aplicação do Goju dele, se comparado a IKGA, se comparado a Seigokan, se comparado ao Okinawa Goju Ryu, comparado a tudo. É uma outra particularidade. Então o Sensei Benedito conhece isso após conhecer elementos de Narratê e a prática do Makiwara. Posteriormente chega o Sensei Juichi Sagara, Shotokan,
ele se apaixona pelo Shotokan, o Sensei Sagara vira para ele e fala, olha, você escolhe com quem você quer treinar, não dá para ficar treinando com os dois. Né? Ele fica meio que, não sei se enciumado ali, não sei qual é a situação, embora ele, né, tinha um relacionamento ali com o próprio Sagara, o Sensei Shikan Kamine, né? E ali, com o Shikan Kamine, que o Sensei Benedito conhece o chão, né, o Kumiuchi, né, a continuidade, né, de luta, de sobrevivência, né, o agarrar e bater do Karatê, Kumiuchi, né. Já conhecia Judô e Jiu-Jitsu antes de praticar Karatê, tá? Ele conhece ele antes tinha se conhecido o Karatê, o Judô e o Jiu-Jitsu. E assim vai, né? Então, quando ele vai para o Shotokan, a visão dele também era ampla, né? E ele conheceu, continuou a conhecer outros mestres, inclusive de outros estilos e tal, japoneses e não, né? Então ele tinha uma visão muito ampla. Ele já chega aqui no Rio de Janeiro, vindo de São Paulo, porque ele era paulista, com essa visão ampla. E ele conhece o meu sensei, né? E aí você começa a observar que, para alguns, essa visão ampla de aprender um pouco com esse, aquele, com aquele e tal, isso abre mente, né? A escola que você vai fundar não vai ser uma escola quadrada, com uma única concepção, né? E por vezes esses mestres optam por não seguirem determinada escola para não ficarem presos, porque eles têm um acúmulo de conhecimento muito grande, né? E assim vai, né? Então, de um modo geral, é normal que quanto mais conhecimento você tem, mais você amplia seus horizontes, difícil vai ser você voltar atrás. Você, sabe, olhar para trás e voltar a praticar uma coisa quadrada, né? Então sua visão é muito ampla. E aconteceu isso com o Sensei Benedito, né? Ele passava uma impressão de um Shotokan envenenado ali, com um elemento de Goju, com o chão, isso aqui, cada visão ampla, né? Quem estudava só com o Sensei Oryu, com o Sensei Tanaka, né? Sensei Inoki, o pessoal aqui do Rio, né? Os mestres japoneses do Rio, tinha Shotokan puro, né? Não que o Benedito Sensei não ensinasse Shotokan puro, ele nos ensinava Shotokan puro, mas nos passava uma visão muito ampla, né? No caso, eu com o Sensei Kung. Então eu peguei uma visão muito ampla do Sensei Kung, né? Hoje lá na linhagem que hoje, né? O mais antigo e tudo. E não tinha como, né? Essa total influência, né? Não chegar na minha mente, né? Vindo de casa, uma mente muito aberta, fui buscar na minha caminhada na rua, né? Nas escolas mesmo, de um modo geral, já com essa mentalidade aberta, e no final das contas eu paro, né? Numa escola de karatê ampla, com uma visão ampla. Então, o que acontece? Ídolos, referências, nós temos muitas, mas a gente tem que encontrar, né, a nossa cara, a nossa identidade ali, sabe? Isso não significa, não entendam isso dessa forma, mudar nada no estilo. Não é mudar, porque as possibilidades de modo completo, né, estão ali, como o próprio Sérgio está falando, que o João está dizendo que estuda Shotokan. Ele falou, que legal, é um estilo muito rico, porque é de fato muito rico, né? Agora, se você vai enxergar isso ou não, são outros 500, né? Aí é que tá, né? E agora o João está falando aqui, Sensei, até em Okinawa os mestres não gostam que seus alunos treinem com outros dojos além do seu. É uma ciumeira, João. Olha, cara, eu vou te falar, isso aí é uma coisa assim, ó, de mente fechada, sabe? É mente fechada, porque o indivíduo não enxerga que ele está ali para passar o currículo dele. Mas o aluno vem buscar do currículo dele e tem que ter direito, dentro daquela arte, falando da arte em si, né? A arte, com todo aquele universo ali dentro. O indivíduo que está ali aprendendo, ele tem direito de buscar outras óticas. De repente, o que ele não pode fazer é trazer outras óticas para a prática dentro dessa escola. Aí eu até entendo que haja determinado separatismo, determinada organização, mas
deixa a pessoa, né? E aí o Sérgio disse, verdade, aqui na minha cidade, todas as escolas Shotokan são focadas no competitivo, esse é o mal, né? Aí os outros estilos só tradicionais, né? Aí acaba tendo um grande preconceito. Esse negócio de o João até falou que é muito prejudicial para a marcialidade, mas é uma verdade, não está falando demais não, entendeu? O Ronaldo colocou uma curiosidade que tenho, é sobre os desafios, lutas reais, que esses mestres tiveram. Porque na época deles devia ser bem difícil, já que todos queriam provar sua arte. Bom, Ronaldo, eu tenho notícias que o Sensei Asai, Sensei Kanazawa, aliás, quando esteve no Havaí, foi desafiado por algumas pessoas, não sei quem, né? Eu teria que ver a época direitinho, tá? A época que ele esteve no Havaí, os anos direitinho. Ver os anos, por exemplo, que os Greys foram para lá, a gente não sabe se foram os Greys que desafiaram lá no Havaí. A gente não sabe se era um pessoal do Kempo havaiano ou de qualquer outra arte marcial, né? Mas diz-se que ele lutou e venceu tudo, né? Acho que foram umas 3 vezes, uma coisa assim, desafios. Depois ele parou, talvez já satisfeito com o resultado do conhecimento dele na prática, né? Eu soube disso. Acho difícil o Sensei Asai não ter sido desafiado também, porque era um cara de pequeno porte, né? Estatura, né? Baixa. Devia ter muita gente que devia subestimar o pequenininho, e ele era feríssimo, né? Um dos melhores. Na época aí você fala, né, do desafio de modo geral. No Brasil, né, o mais cri-cri eram os Gracies mesmo, né? Eles é que cutucaram o pessoal da luta livre, o pessoal do Muay Thai, né, arrumando confusão na rua, invadindo a academia, né, eram complicados. Algumas escolas de artes marciais, né, fizeram contrapropostas, né, para lutar com eles, mas sem regras, né, saindo só um vivo. Era pesado o papo, inclusive o próprio Sensei Benedito fez isso, essa contraproposta para o Carson Gracie, né? São coisas que não vazam, porque ficou em base de telefonemas, troca de ideia, né? Mas ele falava, ele respeitava o Carson, falou, olha, eu não quero ir para o chão com ele. E olha que o Sensei Benedito, vocês podem fazer uma pesquisa com os alunos, com o filho dele, o Sensei Cid, né? O Rodrigo, seja bem-vindo, Alisson, os Grace mas o Alisson, os Grace só iam na certa, eles só lutavam na certa. Então o Sensei Benedito chegou a falar, né, para o meu Sensei, que também ia estar presente lá, se preparou para a luta tanto quanto eles. Eles chegaram a treinar para a luta, o mestre do meu mestre e até meu mestre. Ele falava, a gente treinou tanto Makiwara que aonde pegasse, fosse num braço, um queixo, numa perna, aonde pegasse ia quebrar. Mas o Benedito falou, não quero ir pro chão com ele, porque é a área dele. E o Benedito também era muito bom de chão, tá? Luta... O Sensei Julielson, a luta de Funakoshi, que dizem que ele lutou com um boxeador, foi verdade? Não foi ele não, Julielson. Foi o Sensei Mutobo. Inclusive isso aí foi um dos grandes estopim aí entre Mutobo e Funakoshi, para eles não se gostarem. Porque o Mutobo era porradeiro de rua mesmo, né? Lutava muito ali no porto de Okinawa, né? Com os estivadores da época e tudo. E ele que inclusive matou o russo com uma pancada só no plexo, né? Aquele russo que chegou lá em Okinawa para saber qual era de Okinawa e tal, da arte marcial de lá. O Mutobo dizem que ele era o que menos sabia, né, de karatê, era muito indisciplinado, escalava tudo, árvore, ficou até com o apelido de macaco, né? E mandaram ele no lugar, né, dos irmãos, né, dos 3 irmãos lá, 4, não lembro quantos, mandaram ele de bucha, né, para ver qual era do cara, quais seriam as reações técnicas, para saber como é que o cara lutava. Parece que o cara tomou uma porrada só, né, e tombou. Aí pegou a fama, né, o Mutobo e o Karatê ganharam muita fama em Okinawa, isso foi parar no Japão, disse-me-disse e tal.
E o Funakoshi ficou com a fama porque neste período que ocorre isso, o Funakoshi que estava com os japoneses. Então a imagem do mestre Funakoshi foi vendida como o cara que lutou no porto, com o estrangeiro, entendeu? Mas não foi ele não, foi o Mutomo. Shoki Mutomo, se não me engano. Boa tarde, Juliette. Seja bem-vinda. O mestre da morte é o Lacerda, né? Pois é, ridicularizado lá pelo Marco Ruas e tal, mas o meu sensei chegou a conhecer ele. Ele era um cara conhecido entre os mestres de artes tradicionais. Sensei Med do judô conhecia ele, Sensei Benedito conhecia, Sensei Kung, que é o meu sensei. Muita gente conhecia. Diz que tinha realmente as técnicas, né? Do Yawara, aquela coisa toda, né? Que o Marco Ruas diz não ter sentido nada, né? Mas também se limitava muito a isso. Uma vez ele quis aplicar no meu mestre deu uma igueri nele, ele não conseguiu chegar, ele falou, que isso e tal, e eu não dei nada. Mas era só para mostrar, treinar aquela coisa, né? Não estavam brigando não, mas esse cara existiu mesmo, né? Aí o Ronaldo disse aqui, é muito legal ver essas histórias de desafios, porque só apostam na maioria das vezes o karatê se dando mal. Mas o Ronaldo, é só isso. Botem lá na época do auge do Vale Tudo, o sensei Paulo Afonso, ele lutou com cara de jiu-jitsu. Não sei quantas lutas ele fez, não lembro. Ele foi um cara, pra mim, muito abafado, né? Mas ele é um grande profissional Shotokan, né? E acabou perdendo, entendeu? Infelizmente é assim que rola. É assim que rola. Abafa aqui. O próprio Marco Ruas até hoje fala, né, que a mídia sempre apoiou o jiu-jitsu. Quer dizer, não é coisa da minha cabeça, da cabeça de vocês. Não, tem um apoio ali ao jiu-jitsu, né? O Sensei Dragão, né, que é conhecido como Shihan Dragão, ele até falou, jiu-jitsu é a arte lá dos artistas, né, que ficam com a carinha limpa lá, não se machucam, né? É super bem-vindo por causa disso, né? É uma arte marcial que o cara evita de acertar hoje, quer descer logo, imobilizar e tal. Só que hoje em dia é mais difícil eles fazerem isso, né? Que as pessoas sabem lutar com eles, né? O que eu sinto é um intuito muito grande, né, por parte da maioria das pessoas, praticantes de jiu-jitsu, em viver do passado, né? Em ficar naquela coisa de propagar vídeos antiquíssimos, sabe? Um dia desse estava vendo lá um canal de jiu-jitsu, o cara botou lutador de karatê, luta com karatê de jiu-jitsu, com praticante de jiu-jitsu. Quando eu fui ver, é uma luta antigona, da época dos anos 90 ainda. Quer dizer, vivem de passado, né, cara? Aí é meio complicado, né? O Sensei Paulo Afonso é muito bom, sim. O Sensei Alisson, os Grace viviam fugindo do Ruas e sempre dando desculpas, né? Porque o Ruas se preparou. O que acontece? O Ruas foi aluno e amigo do mestre Flávio Molina, do Taekwondo, tá? Ambos preta de Taekwondo, né? Treinaram, sabe, com um mestre que eu tive aula com ele, fui aluno do dojang dele, o mestre Nan Roli. De repente o Rodrigo conhece lá do Meyer, né? Depois é que ele foi para a Rua Honório lá no Caxambi e tudo. Mas o dojang do mestre Nan Roli sempre foi muito forte, né? O mestre Nan Roli foi 15 vezes campeão do time coreano, lutava, sabe, porrada de coisas, e era 8º Dan quando eu comecei a estudar com ele, de Taekwondo. E, quer dizer, no dojang dele, ele pouco, né, frequentava na fase que eu já estava. Deixava os alunos mais graduados dando aula e tudo. Mas quando ele pintava era uma pressão do cacete. Cara alto, forte, coreano, pancadeiro mesmo. E um dos maiores mestres que eu conheci, assim, de qualificação. O cara tinha uma qualificação do caramba. Então Flávio Molina, cheguei a ver uma foto dele, mais de uma foto dele com o Nan Roli, né? Ele também treinou com ele, mas não era aluno necessariamente do mestre Nan Roli. Treinou com, eu acho, com o mestre Yomin Kim e tantos outros. Não sei de quem ele foi aluno, se foi do mestre Kim ou se foi do Ujjayi Lee. Porque o professor
o mestre Rodney do Taekwondo, que foi professor de Taekwondo do meu pai nos anos 70 ali, 60 ou 70, ele foi o mesmo professor do Marco Ruas. Né? Meu pai veio lá do Flamengo, meus pais moravam no Flamengo, né? Quando jovens. Né? E o que, que acontece? Por exemplo, o Marco Ruas, ele era irmão mais novo de um cara que era que conhecia o irmão do meu pai, tudo vizinho de rua. Né? Tanto que quando o Marco Ruas se lança ali, aquela coisa de década de 90, início do Vale Tudo, o meu pai olha assim, porra, conheço esse cara de algum lugar. Tem, lembrou. Ele era irmão, era moleque ainda, meu pai era um pouco mais velho que ele, e era irmão mais novo de um cara que inclusive deu uma porrada num meu tio lá, né? Os dois na época, aquela coisa, anos 70, os dois maconheiros, né? O irmão do Ruas e esse meu tio, né? Meu tio já até morreu. Meu pai ficou até muito puto com esse irmão do Ruas. Caçou o cara e o caralho. Caçou, procurou, não achou, acabou deixando pra lá. Anos depois, Marco Ruas, né? Se lança no universo marcial. Olha só como é que é a vida, né, gente? Como é que é a vida. E meu pai sempre praticou, né? Mesmo baixinho, meu pai é baixinho. Eu sou, porra, relativamente baixo para alguns, né? E que tem 1,72 só. Meu pai é menor que eu, mas o cara era malhadinho, né? Cheio de disposição. E já tinha praticado algumas coisas, né? E ele, porra, já era muito mais esperto e tal. E o Ruas era um garoto na época, né? Mas, obviamente, o Ruas, porra, foi embora, né? Foi ter aula também com o mestre Rodney. Teve aulas também com o mesmo professor, se eu não me engano, do meu pai de capoeira. Olha como é que são as coisas, gente. O Itamar, né? O professor Itamar lá da capoeira, lá na Glória. Uma coisa assim, né? Porque eram os caras que davam aula ali, entendeu? Na região do Flamengo. Então você vê Marco Ruas, Flávio Molina. Flávio Molina não tenho certeza, mas era ali da Zona Sul. Mas Marco Ruas, Hugo Duarte, da Luta Livre, era tudo ali do Flamengo, né? Então, o mundo é muito pequeno ali. Ali é como certa vez me falaram, porra, Zona Sul é como se fosse uma ilha, né? O nego fica ali e tal, no máximo do Flamengo, a Botafogo, a Copacabana e dali em diante, né? Pouco eles vêm para cá. E naquela época, para eles, para quem morava lá, Tijuca, lonjão, entendeu? E a Tijuca, tu passou o túnel já tá aqui, né, cara? Pô, dependendo do caminho, né? Pode vir pelo centro da cidade, pode vir pelo túnel e tal. De um modo geral, não é longe, mas na época eles tinham um pouco hábito, eles só viviam ali, né? Vamos lá, que o Rodrigo falou aqui. Agora, os artistas treinam MMA, mas se você for perceber, não tem combate. Eles só fazem sparring, treinando técnico. O João botou, putz, aí é triste. O cara chega na academia de dojo querendo aprender coisa nova, mas só vê estagnação. Ruas também é um cara que respeita as artes marciais, independente de qual que seja. Não, o Ruas eu gosto muito dele e gosto do Hugo Duarte também. Acho que são duas pessoas que são tranquilas, dois caras linha de frente na pancadaria. O Ruas, como eu estava falando, foi a faixa preta de Taekwondo, junto com o Flávio Molina, né, e o Hélio Naja, passaram, todos eles vieram do Taekwondo para o que chamávamos aqui no Rio de boxe tailandês, tá? E eles não aceitaram aquela marra dos Gracie, né, e dos adeptos do jiu-jitsu de modo geral, afirmando que eram os melhores, sabe? Não eram, cara, isso não existe. Eles eram muito bons na proposta deles, mas não necessariamente adeptos da melhor arte marcial, entendeu? Eu acho que ficou antipático mesmo, e o Ruas até hoje fala. O Ruas fala, até hoje ele fala que ele é contra essa ideia de supremacia e que a mídia apoia, né? Vocês podem ver aí, clicam lá no YouTube, resposta de Marco Ruas a Rickson Gracie, vai vir uma parada atual, e ele fala nesse vídeo atual aí, né? Porque o Rickson tem um vídeo recente que ele fez com o Marcelo Alonso, falando disso, né? Falando aí do
dessa questão do Rickson, que alegou, né, contou uma história, a versão dele. E o Ruas falou, ó, para de mentir, Samuel. Pô, não é assim não, blá, 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 blá. Contou a versão dele, né? Então é muito legal. É muito legal. Ah, Sensei Fernando, tá aqui, ó. Você chegou, ó. Os Shotokan e Goju, ó. Benedito Nelson. Já já mostro. Eu acho que o Ruas é um exemplo vivo de autoexpressão, a busca da marcialidade. Então, como eu estava falando, o Ruas fez um caminho similar do meu pai, só que ele se profissionalizou, meu pai não. Né? A diferença é essa. Meu pai foi pai aos 16. Como é que pode, mano? Não é meu pai aos 16. Foi pai da minha irmã aos 16. 5 anos depois vim eu. Então o que que acontece? Começou muito cedo a vida dele, de casado, né? Teve que parar, teve que, sabe, não praticar mais nada. Mas é um cara que teria futuro, sabe? Mesmo com essa diferença, o Russo, altão, ele baixinho e tal, ele ia ser um cara que ia meter bronca, porque ele se informava muito, ele tinha um determinado conhecimento que poucos buscavam. Porque, por exemplo, ele chegou a conclusões estudando, observando, com as aulas de Tai Chi, livros de Kung Fu, etc., elementos que eram muito raros na época, né? Ele já tinha ido também até a faixa verde no Taekwondo, praticado um pouquinho de capoeira com o mestre Itamar também, né? E tinha essa mentalidade ampla, como a do Ruas, né? Só que o Ruas se formou, ele foi até a faixa preta, não sei até que dan, passou pro boxe tailandês, que é o Muay Thai, depois conheceu a luta livre, depois que o Molina bateu de frente com acho que é o Marcelo Bering, né? Bateu de frente, perdeu por pouco, mas perdeu, lutou muito bem. Quis a revanche, porque ele foi se preparar na luta de solo para lutar de novo com o Marcelo Bering. Ele não topou. O Bering era aluno do Rickson, vocês imaginam, né? E o Flávio Molina era um cara que batia muito bem em pé, tanto taekwondo, muay thai, ele sabia a linguagem de defesa e ataque, né? Ele tinha uma visão ampla e passou a estudar ali a luta livre e tal, né? E o Ruas foi naquele caminho também, não é? O Ruas depois luta com o Pinduca, né, do jiu-jitsu, hoje em dia tá coroa também, era fortão na época e tal, faz uma luta duríssima com o Pinduca, mas também fica uma coisa difícil pro Ruas, né? Mas eles respeitam esses caras, né? Até hoje os caras tiram o chapéu para eles, né? Como tiram também pro Hugo Duarte, que volta e meia, né? Representando a luta livre, né? Eu até estive na Budokan do mestre João Ricardo, quando eu já tinha praticado taekwondo, nesse faz e para. Eu tinha um colega que fazia, né? Luta livre lá na escola dele, né? Aí cheguei lá, vi na parede lá, ele com kimono, faixa preta lá e tudo. Quer dizer, ele já tinha praticado karatê, ele vem do karatê, vai para a luta livre e pega o auge, né? O mestre João Ricardo da luta livre. Ele pega o auge ali da ascensão do Vale Tudo ainda aqui no Rio de Janeiro e mundo. Né? Eu fui ali nos anos 2000 e alguma coisa. Não antes. Ano 97, por aí. 97, 98 que eu fui lá. Né? Ainda nos anos 90. Academia cheia, né? Budokan sempre cheia de pessoal da luta livre e tal. Ele tranquilão, né? Humilde, né? E o Ruas, todo mundo treinou com esses mestres assim, né? Então, a gente acaba conhecendo as pessoas, observando, e a gente escolhe o que a gente quer pra gente, né? De um modo geral, né? E o Ronaldo disse aqui, é isso que eu ia fazer, Ronaldo. Voltando para o assunto original da live, os mestres de karatê que o senhor citou nos dá bastante segurança para treinar e se sentir seguro com o que treina. Eu acho assim, né, o Ronaldo. O karatê ele é muito completo. Eu acho que a concepção, eu vou deixar um recadinho para vocês, é uma pena que eu não estou podendo fazer nada fisicamente. Tem a concepção, você que é do Shotokan, por exemplo, de que é normal, né, a gente está aqui e a gente lutar
média, encurtou a distância, bateu e tal, aquele panorama, né? Bateu, empurrou, o cara dá um ura, tu pá, pum, é normal. A gente treinar essa dinâmica, né? Mas tentem visualizar o que a gente conhece nos kata de modo geral, toda a movimentação sendo usada de perto. Muda. E aí você começa a entender. Porque tentar aplicar determinadas técnicas de média a longa distância vai frustrar o adepto do Shotokan. Quando ele encurta a distância, ele vê que aquilo tudo foi construído para curta distância, né? Aí você vai ter, né, a técnica ali para defender média, longa, né, distância, mas vai saber que o que está ali de técnica de perto, de técnica tá, é para perto. Aí você vai falar, cara, então é completo. Sim, é completo. Né? Então você tá ali contra um cara de Goju-Ryu, que luta bem de perto. Cara, se encurtar a distância, ele conseguir quebrar a tua média e longa, tenta pegar os conceitos de perto. Tá? Porque usar o quê? Esticou aqui, ó, pegou e pum! Né? Ou então, pá, pum, queixo externo, como eu já mostrei nos meus vídeos, sabe? Pum, ura, né? Agarra, dá a joelhada, faz, sabe, as guilhotinas da vida, tá tudo ali. Aí você começa a entender que de perto funciona. Você se arrisca mais? Se arrisca mais, mas funciona. Então é um estilo completo. Mas é bom a gente observar lutas de judô, de jiu-jitsu, tá? Se puder aprender, melhor ainda. Observar o que rola no MMA de quando em quando, para ver qual é o desenvolvimento da rapaziada. Porque lá fora a gente vai encontrar armários grandões, né? E treinado dentro desse esquema do boxe. Então tu tem que estar ali preparado para sair, segurar, bater embaixo no joelho. Você tem que estar preparado, até mais para se ele te agarrar, você saber o que fazer. Então, para isso, aquilo não pode te assustar. Se aquilo nos assusta, tá, tem alguma coisa errada com a nossa prática de karatê. Se a gente treina karatê, tá, só para lutar com leigos, com outros karatecas ou no máximo com pessoas de artes marciais similares, como o Kung Fu e o Taekwondo, tem alguma coisa errada. O karatê tem que funcionar contra qualquer coisa. E se você tiver que desarmar o seu kamae aqui, desmanchar, lutar mais alto, sem nenhum kamae, com a mão aberta, você vai lutar. Porque não é isso que vai definir o teu Shotokan, o teu karatê. Então é um pouco disso que falta da parte de profissionais falarem para vocês. Entendeu? Então eu posso estar aqui lutando, né? Defender, pegar uma cabeça. Pá, puxar a cabeça para cá. Pá, por aqui, dar com o cotovelo, né? Pegar, dar 2 pés e pum, né? Dar com o pé no peito e pum, dar uma porrada, né? Pá, e faço uma wacha aqui, enrola o cara, né? Dou um tomoyonage, que é um suicida. Tá tudo lá, né? O que eles passaram através da internet, é claro. Pois é, nesses vídeos que eles têm, né, o Asai, o Kanazawa, pô, são maravilhosos, sabe? É estudar o Tai Sabaki, o Kansetsu Waza, que são as técnicas, né, de luxação no braço, né, de quebra de juntas, etc. O Tai Sabaki, como eu falei, sabe? Estudar o confronto mesmo, preparar corpo, por mais que a gente seja adepto de um estilo que vai nos poupar, ter o corpo forte, tá? É bom e tal. Então, todos eles nos inspiram demais, mas a gente tem que saber o nosso limite. Olha, eu posso ir até aqui. Eu não posso passar disso. Eu não vou conseguir, porque eu já estou com tanta idade. Eu comecei mais tarde que o professor fulano de tal, e assim vai, né? E o Sensei Fernando colocou isso mesmo. Falta confiança nos karatecas. É só ver os vídeos antigos que você vê como é eficiente, eficaz e completo, né, Sensei Fernando? É muito completo. Gente, ó, se vocês forem ver uma luta de MMA que tem a fusão do Muay Thai e do boxe do Jiu-Jitsu, você vai ver karatê o tempo todo ali.
mas muitas vezes, né? Obviamente, você vai ver o karatê o tempo todo ali sendo posto numa ótica livre, tá? Sem postura, sem kamae, mas as mesmas técnicas. Pá, 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 pá. Só que não vai ter um uraken, um tsukami e pá, né, segurar, bater, não vai ter essa ótica, porque eles não têm isso. Mas defesa, os tiros, ura mawashi, mawashi emp, maemp, o que eles fazem, tudo que eles fazem, a guilhotina, tem no karatê. Quando eles entram no jiu-jitsu, mais aquela coisa de chão, é jiu-jitsu. Tá? Quando eles falam, olha, karatê tem chão, tem sobrevivência no chão. Algumas técnicas lá de imobilizações e tal, de um modo geral, tá? Algumas. Mas não é completo como o jiu-jitsu no solo, porque o intuito não é ficar jogando xadrez no chão, é diferente. O uraken, tem também o que eles chamam de giratório do Muay Thai, né? Que eles viram e pum, dão. E como se fosse aquele nosso, né? Pá, que vira, dando um tetsui. É um tetsui, pá, porque eu tô com uma parede aqui que eles dão uma porrada por trás, né? Virando, pá. Teria ele, mas o uraken, pá, como a gente faz, eles não fazem, né? Olha, o João tá dizendo aqui, olha, posso ser radical, mas Sensei Fernando, para mim, a falta de confiança se deve à competição em exagero. Olha, o problema é o foco, né, João? O problema é o foco, né? Tipo, focar em campeonato, em regras, né? Só aquilo é complicado, né? Sensei Fernando, esse aqui, como eu tinha prometido trazer, né? É o livro experimental, tá? De Karatê Shotokan, do Sensei Benedito. Tem ele com o Sensei Furushu aqui, né? Tá vendo aí, ó? É um livro antigo, raríssimo de encontrar, tá? Muita coisa legal. Tem até o Sensei Diabinho aqui, que é o Pedro Soares, tá? E assim vai, ó. O livro é basicamente assim, tem essas técnicas todas, né? Tá vendo? Tem ele executando aqui, ó. Esse aqui, gente, é o mestre do meu mestre, Benedito Nelson. Extremamente guerreiro, aplicadíssimo, tá? Treinando no modo que estudou na época, dentro da ótica da época, né? É um livro, tá vendo aí, ó, o Sensei Fernando, ó, é ele mesmo, ó, novão. A impressão da época é mais difícil, né? É mais difícil da gente enxergar bem, tá? Olha lá, pá, né? Agora eu vou passar rapidinho aqui o Goju-ryu. O Goju-ryu é interessante. No início do livro, ele dá umas dicas. Tá vendo? Goju-ryu. É o mesmo professor, tá, gente? É o professor do meu professor. Sensei Benedito Nelson. Tá ensinando as técnicas de mão também, né? Tá vendo aí, ó? Goju-ryu. Né? Aqui tem eles treinando. Tem essa parte aqui que é interessante, né? Que é o Mawashi, que ele está mostrando como é que faz lá no Goju-ryu. Tá vendo? É bem curtinho, ó. Técnicas curtinhas e tal. E aqui é uma parte bem raiz da coisa, ó. Treinamento, ó. Batendo na mesa de madeira, né? Pá. Pra treinar o Ashide. Pá, pá. Tá vendo aí, ó? Pegando a garrafa com areia dentro, ó. Tá? Que é uma inspiração de Okinawa, né? Aquele jarro, né, de areia. Bom, aqui tá aqui dizendo, o Sensei Alisson disse, eu acho que um karateca ter problemas com alguém no Muay Thai ou boxe é medo de se soltar e usar o que ele sabe na luta. Mas é porque às vezes o cara tá condicionado a só karatê contra karatê, não sabe defender um soco curvo, né? Que vem de fora, de um modo geral.
A falta de confiança, está dizendo aqui o Marcos, né, o Punk Buda. A falta de confiança é pela falta de um sparring, de mais contato. Quem treina mais contato tem mais confiança, exatamente. Sensei Fernando botou: a competição te dá confiança no esporte, na vida real é praticar sempre, é o mais real, né? Deve ser isso. Possível, que hoje fica difícil praticar, exatamente. Esse livro é muito legal, do Goju Ryu e o de Shotokan, são dois livros bem legais mesmo, né? Mas tipo assim, é um pouco difícil vocês enxergarem aí a coisa. Mas é basicamente isso. O Sensei Fernando querendo, eu bato mais foto pra você. Né? Podia ser relançado, mas é tão difícil. Foi um livro experimental, né? Mas também respeito a sua opinião, Sensei João. O João não é Sensei não, o Sensei Fernando. Ele é praticante ainda. Deixa eu tocar. Mas, gente, eu acho isso, sabe? Treinar, focando nos nossos ídolos, né? É o que eu tava falando, gente. Pô, um Bertel da vida, André Bertel começou com 5 anos de idade a prática do karatê, né? Quando chegou a preta, ele fala: pô, cara, vou seguir isso aqui, gostei. Seguiu, acabou parando no açaí e virou um monstro, né? Então eu tive, né, um caminho diferente. Vocês tiveram outros caminhos. Então como é que a gente vai, né, chegar, né, a determinável nível igualzinho? A gente vai conseguir o que a gente, né, consegue. Eu, por exemplo, tenho muita coisa para corrigir ainda, muita coisa para ajeitar, porque a gente está falando de karatê e karatê é uma arte marcial difícil, entendeu? Então não tem jeito, não tem jeito. É uma amplitude de conhecimento que, por mais que você tenha boas percepções da arte que você pratica, não tem jeito. Vai ter dificuldade, né? Então, você pode ver um vídeo meu, vai ter uma falha aqui, outra ali, outra coisa está perfeita, e assim vai, né? Mas eu acho que cada um de nós pode dar uma contribuição. O que a pessoa não pode é pagar de mestrão, né? Principalmente não sendo. Quando o cara é um puta mestre, se ele falar que ele é um mestrão, né? Se colocar como mestrão, fica antipático, né? E quem não é mestrão, se colocar como mestrão, fica picareta, né? Então, pô, se colocando com simplicidade, trocando ideia, trazendo o teu conhecimento, você só enriquece o teu trabalho, entendeu? Então, eu acho isso, para finalizar esse assunto, que eu acho que já o Instagram vai me derrubar, vou ver se eu consigo postar ou no YouTube ou aqui no Instagram, no IGTV, né? Mas eu vou... quem dá a opção é na hora que o celular, né, dá uma travada, às vezes eu só consigo postar em um, né? Ou no YouTube ou no Instagram. Raramente ele deixa eu postar nos dois, no IGTV e no YouTube, né? Então, gente, é isso. Termos os nossos heróis, os nossos ídolos, né? É maravilhoso, né? Como o próprio Sensei Fernando está dizendo aqui, a gente, né, troca conhecimento aqui, é muito bom, todo mundo se respeita. Cara, e a gente aprende mutuamente, né? Por exemplo, um dia desse, quem me disse o nome das técnicas de imobilização, né? E, de uma certa forma, um Cansei vaza ali, foi sem ser Fernando. Porque no meu dojo eu não tive acesso ao nome da técnica. Porque muita coisa se perde, né? Então, o estudo do Karatê, de um modo geral, é um grande quebra-cabeças, né? A gente vai aqui, vai ali, vai estudando, vai, né? Por exemplo, esses livros são raros. Então é uma forma de trocar, né? Eu posso chegar e de repente, tirar página por página, foto, e enviar para o Sensei Fernando. Ele vai ter acesso aos 2 livros, por exemplo. Vai dar trabalho? Não, mas vai demorar, né? Porque, pô, até se tirar foto de tudo, já ajuda o colega, né? E ele vai lá, por exemplo, ele tá para, quando normalizar a situação, gravar vídeos para me mostrar aplicações que eles fazem lá, no Karatê, no Aikido e tal. Vai me mandar, quer dizer, é conhecimento que vai vir para cá, né? Os meus vídeos, tanto aqui nas lives, quando eu estou executando técnica ali e tal, quando eu tô lá nos meus vídeos mesmo, no YouTube, eu estou passando o conhecimento que eu sei,
né, vai ser bom para um, para outro. Então assim vai, né? Esse do Goju Ryu aqui, ô João, esse aqui eu já vi por aí, tá, ô Sensei Fernando? Dá uma procurada, eu vou te passar os detalhes. Eu acho que o nome da editora é Emus, com H, Emus. Eu vou bater a foto direitinho, ó, tá? Ele assinava com outro nome, ele usava aqui o nome de Renji Tsuto, tá? Era um nome fictício que ele usava, que era uma parada totalmente experimental. O meu primeiro Dynamic Karate Do na Kayama foi Xerocado. Sensei Fernando falou. Esse eu não tenho não, Sensei. Esse eu não tenho não. Esse eu não tenho. Eu só tenho o melhor do Karatê, né? Tem alguns livros da coleção. Não cheguei a comprar todos, mas se puder, um dia terei. A concentração atualmente para mim é no Karatê mental, né? É o Karatê... Matei uma formiga aqui. É o karatê mental porque eu não estou podendo praticar nada, né? Então tenho que ler, tenho que buscar, né? Até nessa fase que eu estou cuidando da minha perna, né? Para poder a mente não parar com relação ao karatê. Embora seja um processo involuntário, né? Na realidade. A gente não para de pensar karatê e de tentar viver o karatê, né? De um modo geral. Então eu acho que o karatê pode estar nas nossas vidas o tempo todo, né? Basta realmente a gente enxergar. Agora pensem nisso que eu falei, hein? Pensem nessas duas coisas, no tema central que é os nossos ídolos são referências para nós, mas a gente tem que encontrar o nosso melhor dentro de nós, né? Nos inspirando, né? Neles e tal, mas querendo descobrir quem vai ser, quem e como vai ser esse profissional aqui, ou seja, vocês, né? E não querer ser igual a esse ou aquele porque é frustrante, né? São histórias diferentes, corpos diferentes, mentes diferentes, né? Obrigado, João. Estou melhorando aos poucos, né? Minha filha que me fez dar um outro jeito aqui no mesmo ponto ontem. Nossa, doeu pra cacete. Mas eu estou tratando e o meu quiroprata lá que está me ajudando nessa parte de conselhos, toma isso, passa isso e tal. Ele falou, não, tá tranquilo. É igual a Lady Murphy, né? Não tem que acontecer, acontece, né? Você quer cuidar daquele lugar ali, tu vai e bate no lugar sem querer. É aquela coisa, né? É nosso modus vivendi sempre, é verdade. Não tem jeito, Sensei, a gente, sabe, não sabe, se ver sem fazer movimento, sem executar, né? De um modo geral, né? Não sabe viver sem fazer arte, né? De um modo geral. Mas eu penso isso, né? Nos inspirarmos aí nesses caras e vejam um pessoal mais novo aí, vejam o karatê dessa forma. Ele é para média e longa distância? É, mas para curta distância também. Quando em curta você vai ver que tudo faz sentido. Todas as aplicações fazem sentido. Tudo que está ali, qualquer técnica, de um modo geral, a curta distância tem um porquê. Façam combinações entre elas. Aí vocês vão ver que não para nunca. Não para nunca. É uma com outra, com outra. As técnicas. Aí quando você vai ver, você já tá jogando pra cá. Tá pegando o cara aqui, derrubando pra cá. Tá batendo aqui no cara aqui. E tá quebrando pra cá. E tá vindo pra cá. E tá catando a perna e jogando. E catando a outra aqui. E vai, e tá baianando. E tá acabando. Tem as técnicas todas ali no Shotokan. Entendeu? Observem muito o Kanazawa. Com calma. A gente não tem pressa. Observem passo a passo Kanazawa, passo a passo Sensei Asai, passo a passo Sensei André Bertel, tem muito conhecimento. Passo a passo Sensei Nobuaki Kanazawa, Mikio Yahara, e assim vai, Taiji Kaze. Todos eles, sabe? Vão reparando, vão tentando encontrar essa coisa do relaxamento e contração no final. Relaxamento, contração. Pum, entendeu? Aí vai. Pum, 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 sabe? Isso aqui é o karatê, é dinâmica, né, de um modo geral.
expansão, contração, Go e Ju. Mas encontrem vocês mesmos. Porra, assim, conselho que eu dou para qualquer adepto. Quero agradecer a todo mundo. Vou tentar partilhar aí a live de hoje. Os